Museu da Pelada está aqui num momento, para mim, emocionante. Porque o Giovani, todo mundo sabe aqui no museu que eu sou Vasco mesmo. E tá do lado do Giovani, sem brincadeira, é do lado de um, né, o Rodrigo Quintanilha também. Para quem gosta de futebol, arte, futebol de verdade, é muita emoção, de verdade, estar aqui do seu lado, porque a camisa 8 tinha um outro peso quando você vestia na época que você jogou. É para me deixar emocionado ou para falar alguma coisa? Eu não sei nem o que eu falo, fico feliz por já ter parado de jogar há tanto tempo, né? As pessoas, um carinho que tem pela gente, né? E a gente começa a ver que a gente teve uma importância na época que jogava futebol, mas isso não, sem vaidade, sem arrogância nenhuma. E feliz por ter servido, jogado num clube da grandeza do Clube de Regata do Vasco da Gama, ter feito muitos amigos e estar aqui agora dando entrevista, né? Com a saúde boa, tranquilo. E poder falar daquilo que a gente mais fez na vida, que foi jogar futebol, encontrando os amigos, Mauro Galvão, Donizete, Sorato, a turma toda. E eu que estou feliz de estar aqui com vocês. E vamos conversar, vamos ver o que a gente vai ter que falar. Se tiver que falar de futebol, vamos falar de futebol atual, do passado. Do passado eu lembro mais, né? Eu acho que o atual é bom a gente esperar um pouco, ver o que vai acontecer. O Rodrigo tem uma história da camisa do 8 do Vasco na loja, né? Como é que era? Com certeza. Eu peguei, infelizmente não deu para achar o recorte, mas eu achei um recorte da Placar dos anos 80, que falava da dificuldade de se conseguir uma camisa de futebol naquela época, uma camisa oficial. Só se conseguia muitas vezes no clube. E a matéria da Placar dizia que no Vasco, a tua camisa ninguém achava. Estava sempre esgotada. Rapaz, o que é isso? Eu acho que foi numa fase boa que eu tive no Vasco, eu acho que era pelo fato de estar jogando no Vasco, até na seleção brasileira, de repente era a camisa... Quando você está numa fase boa, eu acho que as coisas acontecem, eu acho que na venda foi mais por isso, né? Eu acho que eu posso dizer que eu tive momentos felizes na minha vida de ter jogado no Vasco, ter jogado na seleção. Pô, essa que você falou, eu nem imaginava que tinha acontecido isso. Mas ouvindo isso, a gente fica até emocionado, né, cara? Eu não sabia que a gente tinha tanta atenção de tantas pessoas e gostava do futebol da gente. Não é só da pessoa, de repente, mas do futebol. Então isso é emocionante, emocionante. E eu tenho que contar essa história para os meus filhos, para os meus netos, quando vierem, porque é uma história que fica marcada na vida da gente. Não, e você era camisa 8, você, Adílio, Mendonça. Hoje a gente não sabe mais o número da camisa de ninguém, né? Nem o camisa 10 a gente sabe. Os times antigamente tinham camisa 10, tinham camisa 7, tinham camisa 8, tinham camisa 11. Na verdade, os jogadores ficavam mais tempo no clube, né? Um dia desse eu estava até vendo o tempo de Vasco. Exatamente, eu fiquei no Vasco 12 anos, quase 13 anos. Eu costumo falar que o 13 é Zagallo. Eu fiquei quase Zagallo no Vasco, 13 anos. E então era muito tempo de clube, mesmo com a minha saída e tudo, eu contei, quase 13 anos. Então, aí você se mantinha, você era o 8, porque jogava muito tempo no clube. Hoje não, se muda mais. Hoje até estão botando o jogador né, pelo número, o cara escolhe aquela camisa fica sendo dele o tempo todo. Eu acho que foi até uma coisa boa, né? Boa que o cara mantém a mesma camisa e isso valoriza o jogador, valoriza o clube, e isso é muito importante. Mas a gente, a verdade é isso. O jogador jogava no Vasco, por exemplo, eu joguei esse tempo todo, como outros jogadores jogaram muito tempo. E isso acabava o cara tendo uma raiz maior com o clube, foi o que aconteceu comigo. É aquela foto, tem uma foto que para mim é muito, muito marcante, que é um pôster, né, praticamente. Você, Tita, Mauricinho, Roberto Dinamite e Romário. Que isso? Que é isso? Tirando o Giovani, o resto era tudo seleção brasileira. E poderia ter vencido Copa do Mundo, como teve o Romário que venceu, o próprio Tita, que jogou na seleção, o Roberto jogou na seleção, o Mauricinho jogou algumas vezes na seleção amadora, não profissional, não vou dizer que eu não me lembro mas ele deve ter jogado, sei lá, o Mauricinho jogou na seleção profissional também. Então tudo era seleção brasileira, isso que era importante, tinha uma identidade. Pô, jogar o meio campo com o Dunga, que também jogou com a gente. Pô, o Dunga era eu e Tita, né? O melhor era eu, lógico, o melhor é... Não, mas esse meio campo a gente não precisava nem de jogar, é só entrar em campo e deixar os caras jogarem pra você. E a gente teve essa felicidade, um ataque com o Mauricinho, Roberto e Romário, como outros atacantes, e ficava fácil jogar. Quer dizer, o Giovani jogou pra caramba, até posso ter jogado. Mas olha os caras que estavam em volta, não precisava nem de jogar, os caras faziam tudo pra gente. E isso é a alegria que a gente guarda no coração de ter jogado com esse monte de jogadores de alto nível.
E dizem, não sei se isso é fofoca, que você não foi para a seleção por causa do soco que você deu no Edinho. Você acha que isso afetou de alguma forma? Eu acho que não afetou, mas o Lazzaroni, na verdade, o Lazzaroni não foi legal comigo. Ele me deixou fora da Copa, onde que eu tinha a maior chance de jogar uma Copa do Mundo. Sem vaidade nenhuma, mas a minha fase era muito boa. Era maravilhosa. E eu acabei sendo vendido para a Itália e o meu castigo foi ter sido vendido para a Itália. Se eu não fosse vendido, estaria na seleção. Então o maior castigo de um jogador antigamente era ir para a Europa, né? Ele estava na seleção hoje. Mudança, né, cara? E na verdade eu fui para a Europa, vendido para a Europa. Se eu fui vendido para a Europa, é porque eu estava jogando bem no Brasil. Se eu fui vendido, então o único castigo que eu poderia ter tido comigo era ser convocado para a seleção. Mas como eu fui vendido, quer dizer, eu já não valia mais para o futebol brasileiro, acabei ficando na Copa do Mundo. Eu acho que uma grande tristeza que eu tenho é essa. Eu até hoje não entendo porque que o Lazzaroni não me levou para a Copa. Sem vaidade, sem arrogância nenhuma. Lazzaroni não me levou na seleção porque ele não quis. Ele tinha outra opção? Até tinha, mas naquele momento melhor do que a minha presença no meio campo, eu acho que ele não tinha, não. Eu concordo plenamente. Acho que essa frase que você falou nesse tempo todo de Museu da Pelada foi uma das frases mais lindas que eu já ouvi. O jogador naquela época ir para a Europa era um castigo. Olha a diferença de hoje. Hoje vai para a Europa, é presenteado, o presente que ele ganha é ir para a Europa. E antigamente não, eu fui para a Europa, eu saí da seleção brasileira. Eu lutei para ir para a seleção. Quando eu fui para a seleção e vendido para a Europa, eu saí da seleção. Então, e a fase minha era boa, não era uma fase ruim. Em 87, 88, 89, eu estava numa fase muito boa. Eu tinha sido campeão da Copa América, o Brasil classificou para a Copa, que eu estava na seleção que classificou para a Copa, e recebi um castigo de ser vendido para a Europa, na época um absurdo até, valores muito altos, e o castigo maior foi ter ficado fora da Copa, porque eu fui vendido para a Europa. Que mudança que nós tivemos, né? E hoje qualquer jogador é convocado para a seleção porque está na Europa. Eu acho que hoje se olha até mais, mas antigamente eles não pensavam assim. Eu acho que também houve aquela situação. Eu já não era mais o Vasco, de repente eu não interessava mais em ser vendido. Deveria ter outros jogadores para ser vendido, então acabou me tirando e botando outros jogadores para se valorizar. E outra coisa, você já era um jogador com histórico de seleção brasileira, que você tinha sido eleito o melhor jogador do mundo no campeonato, no título do Júnior. E na seleção tinha sido escolhido nesses 2 anos seguidos, 87, 88 até 89, um dos melhores jogadores do Brasil. Eu lembro que eu fiquei entre os 3 melhores da América. Na Olimpíadas eu fui escolhido o melhor jogador do Brasil na época. Então, quando a gente fala isso, a gente parece que está arrogante, não, mas isso é que está escrito lá, a história diz isso. E o castigo maior foi esse. Eu não falo que foi castigo, porque se eu não tivesse ido para a Europa, talvez eu não teria meu filho mais velho, nem meu filho no meio. Eles nasceram nessa transação toda, que eu fui para a Europa, tive os 2 filhos, depois o terceiro que nasceu já estava definitivo no Brasil. Quer dizer, se eu não tivesse ido para a Europa também, eu não teria tido os meus 2 filhos e o terceiro que veio depois. Mas isso às vezes bate na cabeça e fala assim, por que eu não disputei a Copa? Não disputei a Copa porque na época jogar na seleção só quem estava no Brasil. E eu tinha acabado de ser vendido pelo um absurdo de valor, e eu estava no Brasil e fui vendido porque eu estava numa fase boa. E o castigo maior foi esse, não ter sido convocado para a seleção brasileira, através do Lazzaroni, através até de outros treinadores que acharam melhor não levar porque eu tinha ido para a Europa. E na verdade eu teria sido convocado porque eu estava representando não só o Vasco, mas a seleção brasileira fora do Brasil. Legal demais que o Dirceu Lopes, quando a gente entrevistou ele outro dia também, né, ele se emocionou e chorou de lembrar que não foi para a Copa de 70, né? Aí você vê o amor que os jogadores têm, né, pela seleção, a vontade de representar o Brasil, né? É uma coisa que hoje, sem saudosismo nenhum, acabou isso, né? Eu só não estou chorando porque eu estou dando uma frente, mas na época que eu chorei de tristeza foi muito grande. Eu lembro que eu estava casado, entrei num carro e quando eu vi que o Lazzaroni num jogo, ele me botou para jogar um jogo, não vou falar nem qual é o jogo, muito pouco tempo, e falou que o segundo tempo seria todo meu, e me botou faltando 2 minutos para acabar o jogo. Eu nem pedi, ele falou, falei, eu jogo pelo menos o segundo tempo nesse jogo. E no final ele me botou 2 minutos. Aí quando eu entrei no carro, a minha esposa estava, e eu falei para ela, na cidade que eu jogava, poderia ter jogado o tempo todo, não me botou, mas tudo bem. Aí quando eu entrei no carro, eu falei, tô fora da Copa. Aí eu falei assim, vamos esperar para ver o que vai. Aí depois teve outra convocação, um jogo Brasil e Holanda, na Holanda, que nós jogamos contra a Holanda lá na Holanda. Nós ganhamos de 1-0, ele não me botou no jogo também. Aí ali que eu tive a certeza que ser vendido para a Europa era sinal seguinte,
não joga mais seleção quem vai ser da Europa. Até é errado, porque alguns jogadores estavam na seleção que estavam jogando na Europa. Eu acho que, não vou falar que é perseguição, mas achou que eu não deveria ir para a seleção. E eu posso dizer que, com toda certeza, sem arrogância, era a minha melhor fase. Talvez eu poderia ter feito uma grande Copa do Mundo pelo fato de estar atravessando um momento muito bom. Infelizmente, eu fui com um time abaixo. E mesmo assim, o time conseguiu chegar na Copa da UEFA, que era uma coisa absurda no futebol italiano. Aí, o seu time qual foi? Bolonha da Itália. Eu acabei ficando fora da Copa do Mundo, porque, não sei, o treinador de repente achou que tinha outro jogador em melhor condições, levou. Não vou criticar ele, ele convocou, ele achou que tinha que convocar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tinha plena condições de estar na Copa do Mundo de 90 até de 94. 94 tem tanto que logo eu fui para o México. Eu fiquei tão irritado que depois eu logo da Itália voltei, fiquei no Vasco um pouco e fui para o México. Aí tudo bem, acabou teu círculo na seleção, mas eu tinha condições de ter disputado a Copa de 90 e a Copa de 94. Graças a Deus, em 94 eu não fui, graças a Deus o Brasil ganhou a Copa do Mundo, que saiu daquela fila que estava há muito tempo sem ganhar a Copa do Mundo. Rodrigo, Giovanni, a minha família mudou para o Espírito Santo no início dos anos 90, moramos lá entre 89 e 94. E eu lembro que todo mundo de lá, mesmo os que não torciam para o Vasco, tinham muito orgulho de você. Todo mundo era muito feliz pela sua carreira, tinha muito orgulho de você ser capixaba e o futebol que você mostrava. Então essa sua boa fase que você está falando, ela durou toda a tua carreira. Foi uma fase boa mesmo. Eu fico feliz porque eu parei de jogar tanto tempo, aí ver as pessoas tendo carinho pela gente. Como eu falo, né? Deus foi muito generoso comigo, bom comigo, até mais do que eu mereço, né? Então eu acredito que, é o que eu te falei, eu me preparei para ser jogador de futebol. Eu não pensei em fama, eu não pensei em dinheiro, eu não pensei em nada. Eu pensei em jogar futebol. E aquilo que eu fazia, eu procurei fazer da melhor maneira possível. Às vezes errava mais do que acertava, mas os poucos que acertava, valorizava aquilo que a gente fazia em campo. E eu vejo esse carinho, me emociona, porque você parar de jogar, já tem muito tempo. Aí você chega num lugar, a pessoa lembra de você, eu fico falando assim, rapaz, eu acho que eu joguei futebol mesmo, porque os caras estão lembrando, às vezes vem me tirar um autógrafo, vem me pedir uma foto. E esse carinho no Espírito Santo é muito grande. Eu sou de lá, né? Saí de lá e realmente o respeito é muito grande. O orgulho de ser da minha terra e de ter jogado num grande clube como é o Vasco e na seleção brasileira, que eu acho que é o maior orgulho de um atleta chegar à seleção brasileira. E eu tive essa felicidade. Eu lembro quando o senhor voltou para o Vasco em 95, nós fizemos um jogo com o Guarani, acho que foi em Cariacica. Você entrou no segundo tempo e teve uma disputa de quem cobrava melhor a falta, você e o Neto. Nenhum dos dois fez gol, mas os goleiros trabalharam muito. Lembra desse jogo? Mas o Neto foi melhor batedor de falta mesmo. Pênalti eu até ganhava dele, mas na falta ele batia bem. Realmente até nós jogamos na Olimpíada eu conheço bem. E tinha essa disputa, lógico, uma disputa saudável, né? Sem ninguém querer ser mais arrogante um do que o outro. Mas ali, tudo que acontecia no campo, ficava no campo, até as brigas. Então, é isso que às vezes a gente vê acontecendo diferente, que a gente quer que continue. Briga de torcedor é só na discussão de quem é melhor ou pior, mas fora do campo não tem que ter briga, tem que ser tudo amigo para o futebol melhorar só dessa maneira. E até as vaidades de pessoal de cada um querendo brigar por causa de resultado. Isso não leva a nada. Eu espero que eles pensem dessa maneira como a gente pensava. Não tinha vaidade. Eu vou ser o melhor batedor de falta, você vai bater a falta. Se você me ganhar no campo, ótimo. Fora de campo acabou. Continuamos amigos como sempre foi assim. Você vê a amizade que eu tenho com vários jogadores aí, porque a gente tinha amizade, se respeitava dentro do campo, se fazia o que tinha que fazer, mas sempre respeitando um da mesma maneira o do outro, respeitando o teu espaço e valorizando aqueles que rendia, aqueles que não rendia, a gente nem falava, não estamos aqui para criticar, estamos para ajudar. E essa geração que eu passei, eu me orgulho de ter passado com ela, que eu conheci só gente de alto nível, pessoas de caráter, Mauro Galvão, Donizete, então aqui Sorato eu vi garoto. E isso é a maior alegria que a gente tem, essas amizades que ficam, não passa nunca, continua até hoje. E você já perdeu algum pênalti? Já perdi, eu acho que nas minhas contas tem 2 que eu perdi. Eu lembrava de um, né? 2 eu lembro que eu perdi, um foi contra o Ica no Lari, eu acho que faz mais revolta do campo do que qualquer outra coisa, mas mesmo assim perdi, né? Realmente naquele dia não foi aquele dia, não estava num dia bom, e o goleiro estava muito bem, o Ica acabou pegando meu pênalti, um pênalti que eu lembro, outro pênalti que eu não lembro contra quem, mas eu perdi mais um pênalti, eu acho que foi até no Espírito Santo.
Mas você não perdeu lá o da final de Júnior, né? Contra a Argentina, não foi isso? A pressão foi maior lá. O Paulinho sofreu o pênalti, não foi? O Paulinho sofreu o pênalti e mandou eu bater, né? Porque ele não queria bater. Paulinho pipocou, ele não quis bater o pênalti. Não, tô brincadeira. O batedor de pênalti, na verdade, o batedor de pênalti era o Gilmar Popoca. E num jogo contra a Holanda, quando nós estávamos perdendo de 1-0, saiu um pênalti. O Gilmar tinha sido substituído. Aí eu bati o pênalti. Como eu comecei a bater no pênalti, eu segui até o final do campeonato batendo no pênalti. Então eu acabei sendo escalado pro Jair Pereira como o batedor de pênalti. O Gilmar jogava, mas como eu comecei, eu terminei batendo pênalti. Acabei fazendo alguns gols de pênalti, acabei sendo artilheiro e até eleito o melhor jogador do Mundial de Júnior. Mas os gols foram por acaso, porque eu não era muito de fazer gol. Nesse Mundial de Júnior, acabei fazendo alguns gols a mais e acabei sendo artilheiro, coisa que até eu não acredito como eu consegui fazer tantos gols. Né? E o Jair Pereira, como é que ele era? Brincalhão como sempre. Quando ele assumiu a seleção e nós fomos jogar o Mundial, o Sul-Americano Mundial, ele me chamou no quarto no Mundial. Eu tinha sido revelação do Campeonato Carioca como jogador até mais um dos jovens, revelação do Campeonato Carioca. E ele, num quarto, eu lembro, campeão carioca, melhor jogador revelação, ele me chamou no quarto e falou assim, ó, tudo que você jogou não vai adiantar nada se você não for no Mundial e ser campeão e o melhor do mundo. Ele não falou com intenção de ser melhor do mundo, a gente quer ser campeão. E eu acho que ele tinha bola de cristal, que ele falou, você tem que ser o artilheiro e o melhor do Mundial. E acabou acontecendo, eu fui o melhor do Mundial e o artilheiro, e acabou o Brasil ganhando o primeiro Mundial de Júnior, que foi em 83. E você lembra um pouco aquele jogo do Zé Roberto Reit, do microfone? Que ele... Giovani! Folgado, né? Giovani! O Zé Roberto Reit estava nervoso no jogo, eu estava mais calmo do que ele. Eu com 18 anos, ele com 30 e uns pouquinho mais nervoso. Mas acontece o jogo, foi uma coisa que fizeram no jogo, a câmera e filmando o jogo. E realmente ele extrapolou um pouquinho, mas já passou. Foi um acontecimento que gera polêmica até hoje, mas foi uma coisa que aconteceu. Eu acho que foi até interessante para ter uma nova direção do como que é o árbitro dentro de campo. E você, quando era garoto, assim, quem eram os jogadores que você admirava, que se inspirava? Eu comecei no Espírito Santo, né? Como lá a gente tinha um jogador chamado Eli, que era no meio campo do Rio Branco, não era nem titular, jogava o estilo que eu gostava que jogava. Esse foi o primeiro que eu admirei, hoje não vou dizer que ídolo, era ídolo naquela época, era o meu ídolo. E o Paulo César Capeggiani, que foi um monstro sagrado, acabou sendo treinador de vários clubes, aí até do próprio Flamengo, e foi um jogador que eu admirava. Encontrei com ele num jogo que ele foi fazer no Espírito Santo, até comentei com ele, eu falei assim, pô, ele não gosta de se chama de Capeggiani, é Paulo, né? Pô, Paulo, eu era teu fã, cara. Aí ele falou assim, até fiquei admirado, que ele falou assim, eu lembro que teve uma vez que saiu no jornal, que ele era meu ídolo, eu era o ídolo dele, não, eu era o fã número 1 dele, porque eu gostava de ver ele jogar aquela jogada que o Ronaldinho Gaúcho fazia, de olhar para um lado e jogar para o outro, ele fazia. E esse foi um dos caras que eu mais admirei jogando futebol, que foi ele. E vários outros que eu vi jogar, que era fora de série também, como o Zico, o Roberto Dinamite, o próprio Romário, que é mais novo que eu, que jogava com a gente, que era de admirar pelo que eles faziam em campo. Agora, e batedor de falta naquela época, né? Cada time tinha o seu, né? Cada time tinha 2 ou 3. Hoje não sai mais gol de falta. É mais difícil, mas naquela época cada time tinha 2, 3 jogadores que batiam falta como poucos. Neto, que a gente tá falando, foi um grande batedor de falta. Para mim, o melhor de todos que eu vi, é o Marcelinho Carioca. Esse foi o mais perfeito para bater falta. Não estou falando que os outros não batiam bem, mas esse realmente eu tiro o chapéu. Esse foi o que eu mais admirei em termos de bater falta. Não só longe, como bola perto. Marcelinho Carioca. E o Paulo Zico, Roberto, Neto, todos esses batiam bem. Mendonça, todos batiam falta bem, mas realmente o que eu admirava realmente, que era perfeito mesmo, que eu achava não pela distância, até perto ou longe, foi o Marcelinho Carioca. Rodrigo, Giovani, te agradecer tudo que você fez pelo Vasco. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui do teu lado. Você é meu primeiro ídolo assim, no futebol, por onde eu morei e pela época que você jogou, que era garoto. Então, muito feliz de estar aqui do teu lado. Te agradeço tudo que você fez pelo nosso clube. Obrigado. Falo muito, né? Mas não, é verdade isso que ele está falando, o Giovani. É importante você saber. Obrigado. Que você está no coração não só dos vascaínos, sabe? Mas de quem gosta de futebol de verdade, sabe? O que você fez dentro do campo, poucos fizeram, entendeu? E não é conversa fiada. Você entrava e era poesia ali dentro do campo. Obrigado.
Vou falar igual um amigo meu, não vou chorar. Obrigado, tá?